Fala galera, eu sou o Theo e sejam bem-vindos ao Theo Tech. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o Galaxy Buds Live. Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, se você gosta do conteúdo do canal, já dê o seu like aí. E se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho. Uma das coisas que mais chamam a atenção no Galaxy Buds Live é a questão do formato dele, que parece um feijão. E esse é o primeiro ponto que eu acho importante destacar. Em grande parte do tempo eu sempre tenho utilizado aqueles fones intra-auriculares que entram mesmo lá dentro do ouvido, que tem aquela borrachinha que entra no ouvido mesmo. Até faz uma sensação de isolamento mesmo, né? Tipo, praticamente um cancelamento de ruído natural. E de início eu meio que tive uma certa dificuldade de me adaptar aos fones, justamente por conta do formato e ter costume com outros tipos de fones de ouvido. Como por exemplo, o AirDots, que tem aquele pininho de silicone que entra dentro do ouvido. Mas com o passar dos dias, eu já fui me acostumando com o fone de ouvido e foi tranquilo para usar. Inclusive, uma coisa que muita gente tem dúvida é se ele fica firme dentro do ouvido. E sim, ele fica bem firme, ele encaixa super bem e é muito difícil de ele soltar. Eu já usei ele fazendo exercícios, fazendo corrida, né, caminhada, e em nenhum momento eu me senti inseguro no aspecto de achar que ele estava caindo. Pelo contrário, ele fica bem firme mesmo e depois que você se acostuma com ele, você nem sente ele no seu ouvido. Um recurso bem legal nesse fone de ouvido é o cancelamento de ruído. Eu fiquei bem curioso em relação ao cancelamento de ruído, porque eu tinha um headphone, né, da Beats, que ele fazia o cancelamento de ruído e o cancelamento de ruído dele era muito bom. Ele realmente isolava aquilo que você estava escutando. Você não conseguia escutar nenhum ruído externo, somente aquilo que estava sendo reproduzido nos fones de ouvido. Então, acho que foi um dos melhores fones assim que eu tive de cancelamento de ruído. Foi o headphone da Beats. E eu achei bem diferente do Buds Live. Só que ele traz uma sensação um pouco estranha, porque ele fica dentro do ouvido, não é que nem o headphone que eu tive experiência, que ele meio que tampava mesmo com a borracha do headphone na cabeça, né, nos ouvidos. Então, o cancelamento de ruído dele é um pouco diferente. Ainda mais porque ele não isola completamente o ouvido, né, o buraco do ouvido. Então você termina escutando pela parte que não é tampada pelo fone. E a sensação do cancelamento de ruído com o Buds Live é muito diferente dos outros. É como se você tivesse com as duas palmas da mão no ouvido. Quando você coloca a sua palma da mão assim com uma certa curvatura no seu ouvido, é exatamente essa sensação. Então qualquer ruído externo você ainda escuta, e é exatamente essa sensação que você sente quando você está utilizando o Buds Live. Diferente daquele do AirDots, ou até mesmo do da Beats, é que o AirDots não tem cancelamento de ruído. Mas só por ele ser dentro do ouvido, de ele entrar lá dentro do ouvido, ele dá uma sensação como se você estivesse fazendo isso. Então ele realmente isola praticamente todo o ruído externo, e aí você sente como se você estivesse fazendo isso no ouvido. Diferente do Buds Live, que é assim. Então o da Beats, o headphone da Beats, era como se estivesse realmente tampando os ouvidos com o dedo. Então se você já está acostumado com um cancelamento de ruído muito bom, a ponto de você realmente não escutar nada que está à sua volta, então você vai sentir muita diferença quando você tiver o Buds Live, justamente porque ele não cancela 100% dos ruídos. Outra questão é a qualidade de áudio. O Galaxy Buds Live tem a possibilidade de mudar o equalizador para você ter mais agudos, mais graves, tem um modo dinâmico. E claro que a maneira no qual o áudio é reproduzido muda de fone para fone. Então, como eu estava acostumado com AirDots, eu estava acostumado com uma certa qualidade de som, em termos da parte de instrumento, da parte da voz, enfim. E quando eu passei a utilizar o Buds Live, eu senti uma diferença muito grande nessa questão da qualidade de áudio. O som que o AirDots reproduzia era mais ou menos um som abafado. Ele era bem nítido, o som, mas ele era bem abafado, justamente porque ele entrava bastante aqui no ouvido. O som do Buds Live, ele é um som mais aberto, justamente porque o speaker dele não fica tão lá dentro, né? Ele não chega a isolar tanto quanto o AirDots, então ele fica um som mais aberto. E aí termina ficando um som mais suave, um som mais agradável. Mas resumindo, a qualidade de áudio é boa sim. Com esse fone de ouvido você consegue ter acesso rápido ao Spotify. Então lá na configuração dos toques você pode definir como um toque longo,
para poder justamente abrir o Spotify. Então ele vai abrir o Spotify e vai automaticamente reproduzir a última música que você escutou nesse aplicativo. Caso você mantenha pressionado, ele vai para outra playlist do Spotify que seja relacionado com as músicas que você normalmente escuta. Então tem como você trocar as playlists e ir trocando de música conforme o seu agrado. E isso é uma coisa bem legal, eu tenho utilizado bastante. Infelizmente, esse recurso só funciona com o Spotify, então não é possível configurar um outro aplicativo para que tenha esse esquema de você pressionar no fone de ouvido e ele reproduzir a música desse aplicativo especificamente. É só com o Spotify que funciona. Para quem tem smartphone Samsung, é possível utilizar o fone de ouvido como microfone de gravação de vídeo. Então, pessoal, esse aqui é um teste utilizando os fones de ouvido como microfone do meu vídeo. E, inclusive, o bacana de utilizar esse fone de ouvido como microfone é justamente você poder se movimentar, né, ir para longe da câmera ou ir para perto da câmera e conseguir obter a mesma qualidade de áudio. A qualidade do áudio não é tão legal, né? É bem diferente assim. A qualidade não chega a ser tão boa, mas também não é tão ruim. Eu acho que ela pega bastante eco. Ela tenta centralizar, né, na voz, né, o áudio principal sendo a voz, mas ele termina pegando muita coisa em volta, né? Então ele termina tendo esse eco muito diferente até mesmo do microfone que eu uso para a própria câmera. Lembrando que esse recurso só funciona no modo Pro de uma câmera de um smartphone Samsung. Em relação à bateria, os fones de ouvido após uma carga, eles duram por volta de 6 horas. Utilizando o carregamento da case toda vez que o fone descarregar, ele pode durar até 21 horas, sem precisar você carregar os fones novamente. Até hoje eu não precisei às pressas carregar o meu fone. Toda vez que eu utilizei ele nunca foi no final da carga, mas claro, depende muito da sua utilização. Se você utilizar por longas horas ou utilizar o dia inteiro, enfim, provavelmente você vai ter um momento que você vai precisar tirar os fones e colocar eles para carregar, mas assim, a autonomia de bateria, ela tem sido muito boa na minha experiência. Inclusive, eu levei os fones para uma viagem, como ele faz o carregamento na própria case, então toda vez que eu tirava os fones de ouvido e colocava na case, ele carregava novamente, e aí eu fiquei, nessa minha viagem eu fiquei 5 dias fora e eu não precisei carregar os fones na case em nenhum momento por conta da bateria. Sobre a questão de atender chamadas, muitas pessoas têm dúvidas sobre a qualidade de áudio do microfone. A qualidade de áudio do microfone, dos fones de ouvido, é bem semelhante à gravação que eu mostrei pra vocês, utilizando os fones de ouvido com a gravação de vídeo. Então, em termos de qualidade, termina sendo bem razoável. Não é tão bom nem tão ruim, justamente porque fica um som bem abafado. Mas a vantagem é que ele tenta isolar ao máximo o ruído externo, justamente para isolar sua voz e quem estiver te escutando, te escutar melhor, escutar mais a sua voz centralizada. Bom, então essa tem sido a minha experiência com o Galaxy Buds Live nesses 2 meses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não segue o Instagram do canal, vou deixar aí na tela para vocês. É só digitar lá tel.tech.